A imagem mais persistente do passado, que haveria de permanecer intacta na memória de Samuel Adler até a velhice, foi aquele último abraço desesperado e sua mãe, banhada em lágrimas, amparada pelo braço firme do velho coronel Volker, agitando um lenço na estação, enquanto o trem se afastava. Naquele dia, acabou sua infância. Ela sempre tem que entregar esse tipo de pedrada. É dela, faz parte dela. O livro dessa semana é O Vento Sabe Meu Nome, dela. A maioral, Isabel Allende. Ela sempre entrega, né, gente? Eu acho que não tem como eu fazer um vídeo sobre um livro dela e não começar lendo algum trecho impactante, porque toda a vida é isso, ó. Aqui, ó. Toda a vida é isso. E com O Vento Sabe Meu Nome não ia ser diferente, né? Eu ganhei esse livro no final do ano passado e só agora eu vim ler. E olha, que livro, né? Eu já sabia que ia ser bom, tá? Isso eu não tinha dúvida alguma. Eu já sabia que ia ser muito bom. Talvez, dentre os outros livros que eu li dela, não é, de fato, na minha opinião, o melhor. Mas ele é muito bom. Porque até o livro que não é tão bom assim da Isabel é muito bom, tá? Fonte, eu mesmo. O Vento Sabe o Meu Nome vai contar a história de vários personagens. Eu citei aqui no começo do vídeo um trecho de um dos personagens, que é o Samuel Adler, que é um homem, é um senhor já, né, a história é ambientada aqui em 2020, né, em plena pandemia, inclusive a pandemia vai ser falada aqui também. E o Samuel Adler, ele foi uma criança que fugiu da guerra. Ele é judeu, ele é austríaco e aí ele fugiu, né, da Áustria para poder sobreviver, né? O pai morreu, se separou da mãe, aí ele foi criado em outro ambiente e tal. Enfim, sobreviveu. Mas a que custo, né? E a gente não vai ter só a história do Samuel. Quando a gente lê a sinopse aqui, a gente vê dois personagens, o Samuel e a Anitta. Mas o livro ele não vai focar só nesses dois personagens não, tá? A gente tem de um lado o Samuel Adler, que é esse homem que eu já comentei aqui, e de outro lado a gente tem a Anitta, que é uma menina de El Salvador, que ela e a mãe, né, entraram ilegalmente nos Estados Unidos, e a Anitta ela foi separada da mãe, e agora ela não encontra mais essa mãe dela. Então a gente vai conhecer ao longo do livro várias histórias que sempre tem um ponto em comum, que é a questão da imigração. O Samuel Adler, que era imigrante austríaco, foi para a Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos, aí a gente conhece a história dele, do casamento dele, da vida dele, e a gente vai ter também livros que são focados na Letícia. E quem é a Letícia? A Letícia é uma mulher de El Salvador, tá? Que em um determinado momento, como, né, em algumas histórias da Isabel isso acontece, as histórias, né, dessas pessoas vão se conectar, né? A gente tem a Letícia, que é uma mulher de El Salvador, que ela também foi com o pai, né, como imigrante para os Estados Unidos, devido a uma série de coisas pesadíssimas que aconteceu no país dela. O que eu gosto da Isabel Allende é porque a Isabel sempre traz denúncia, sabe? Ela sempre fala de ditaduras, de golpes, de problemas políticos, de problemas sociais, assim, de um jeito assim muito, muito consciente. E aí ela vai contar sobre uma situação que aconteceu em El Salvador quando a Letícia era criança, que fez com que a Letícia e o pai dela precisassem sair de lá. Foi uma coisa assim, um rolê muito pesado, inclusive eu até pesquisei na internet, né, porque quando a Isabel Allende traz esse tipo de informação, é sempre informação verídica, tá? Diga-se de passagem. E foi uma situação em que, na época, a ditadura militar da época, os militares estavam atrás dos comunistas. Um clássico, né? E aí eles, porque tem uns comunistas aqui nesse vilarejo, e aí eles mataram todo mundo do vilarejo. E a Letícia era desse vilarejo, né? Só sobrou o pai dela. E é uma história muito pesada, é uma história real, tá? E a Letícia foi uma dessas imigrantes que acabou tendo que ir lá para os Estados Unidos. A gente também vai ter a história da Selena, que a Selena também é uma mulher, ela não é imigrante, ela é americana, mas ela vem de uma família também latina, né? E a Selena, ela trabalha numa espécie de ONG que ajuda essas crianças que estão passando por esses problemas. Eu não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, que até pegou muito mal para os Estados Unidos na época, que descobriram que os imigrantes, quando chegavam lá e os filhos eram separados das mães,
mães e as crianças ficavam enjauladas. Vocês lembram desse rolê? Se não lembram, deveriam, tá? E é isso que tá acontecendo na ambientação desse livro. E a Selena, ela trabalha numa instituição que tenta ajudar essas crianças que estão passando por esse tipo de situação. E uma dessas crianças vai ser a Anitta, que também vem de El Salvador. Olha aí, coincidência, né? Enfim. E aí a Selena, junto com o Frank, que é um advogado americano também, eles vão tentar ajudar, eles vão querer investigar para descobrir onde é que tá a mãe da Anitta, por que eles não conseguem ter esse encontro, porque eles foram separados. E a Anitta, ela tá sem ter pra onde ir, ninguém sabe o paradeiro da mãe, né? Enfim, são histórias assim bem dramáticas que se complementam, né? E aí, em um momento, todas essas histórias vão se conectar, Angélica. O Samuel Adler e a Anitta? Sim. Eu confesso que no começo do livro, eu até pensei assim, não, gente, mas o que tem a ver? Né? Eu pensei que iam ser em momentos diferentes. Quando eu li a sinopse, eu pensei que a gente ia ter a história do Samuel no passado e a história da Anitta no presente. E aí quando começou a aparecer Letícia, Selena, Frank, aí o que são essas pessoas? Aí eu fiquei um pouquinho confusa. Mas depois, ó, tudo fez sentido, tudo se encaixou, todas as histórias se encaixaram. E de uma maneira assim, muito realista. É muito interessante como a Isabel Allende, ela sempre trata de temas sociais muito pertinentes e de uma maneira muito bonita. Porque aqui ela fala sobre a imigração, aqui ela fala sobre família, né? Ela fala muito sobre família. A gente tem a família do Samuel, que é uma família muito diferente. A gente tem a Anitta, a história da Anitta, com a família dela também. Então, eu acho que ela fala desse tema de imigração de uma maneira muito envolvente, com uma denúncia social muito forte, muito intensa, e também fala sobre a pandemia, mas o que eu gostei aqui é que a pandemia, ela fala assim bem rápido, graças a Deus, tá? Tipo, a pandemia acontece, mas ela não é o fator principal da história, até porque se fosse eu não ia gostar muito, porque eu confesso que eu fico meio incomodada quando algum livro que... Quando começa a falar da pandemia, quando a gente começa a lembrar das coisas da pandemia, eu acho que dá um gatilho, talvez, né? Não sei. Mas, assim, ela cita a pandemia, mas a pandemia não é o principal. O principal não é isso. O principal é a gente conhecer a história de vida desses personagens que são tão impactantes, porque cada um deles vai trazer muito, vai acrescentar muito pra história. Eu achei as partes do Samuel as mais tristes, mas também muito bonitas. A parte também da Anitta é muito bonita e a forma como, ao longo do livro, as histórias desses personagens vão se conectando é muito bonita. É muito bem feita, porque assim, né, é padrão Isabel Allende de qualidade, né, meu amor? Não é pra qualquer um. Antes da gente ir para a parte com spoilers, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar o like, ativar o sininho, porque todo domingo tem vídeo aqui com alguma resenha de um livro, seja Isabel Allende, seja Stephen King, seja literatura nacional, tanto faz, tá? E também, a gente também está no Instagram e no TikTok, mas no Instagram e no TikTok o vídeo é sem spoilers. Então, se você não quer spoilers do livro, você assiste só até o momento que eu aviso aqui, ou então você assiste no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. Então vamos para os spoilers. Acho que a gente não tem muita coisa para falar aqui de spoilers, deixa eu ver. Tem a questão da Anitta ser cega. Só pra tragédia se piorar ainda mais, quando a gente descobre a menina era cega e eu, quê? Já não basta a menina estar num outro país e separada da mãe, ela ainda tem que ser cega. É sério isso? Eu achei que você exagerou um pouco aí, Isabel, mas enfim. A Anitta, ela tinha aquele negócio de ir para Azabarrar, né, que você já sabe de cara, que é uma metáfora, né. Afinal, a gente está falando de Isabel Allende, que trabalha com o realismo fantástico. Ela não trabalha assim do jeito que o Gabriel Garcia Marques trabalhava, mas ela trabalha com o realismo fantástico. Então, o realismo fantástico desse livro está nesse momento em que a Anitta, ela conversa com a irmã, que no caso já morreu, né? E ela faz essas visitas a esse lugar porque seria uma espécie de refúgio para ela. E eu acho muito, muito, muito bonito que no final o Samuel fala sobre esse refúgio. Nossa, gente, é muito lindo que ele diz assim: eu achava que Azabarrar era o refúgio de Anitta, o lugar aonde ela ia quando precisava escapar deste mundo. Mas agora sei que é mais que isso. É o reino misterioso da imaginação e só se pode ver bem com o coração. Ai, gente, isso foi tão lindo.
Nossa, isso foi tão bonito, sabe? E assim, eu fiquei tão feliz com a união Samuel e Anitta, porque eu queria muito que o Samuel fosse feliz. Assim, a gente vai conhecendo a vida dele, sabe que ele sempre foi uma pessoa muito retraída, muito quieta, ele conhece a Nadine, com quem ele se casa, ele tem um relacionamento bem diferente com a Nadine, tanto que tem até um momento que a gente, tipo assim, meio que dá a entender que eles tiveram um relacionamento aberto, né? Era aquela coisa, a gente era casada, mas ele tinha suas diversões e tal, e eu fiquei, nossa, Samuel, como você é moderno! Nunca esperei essa modernidade vindo dele. Mas agora, no momento atual, onde ele tá viúvo, ele não tem, né, mais ninguém, porque a filha dele não tem contato com ele, o neto dele muito menos, e ele detesta o neto dele, com razão, porque eu tenho certeza que se o neto dele existisse na vida real, ele seria um trampista ridículo, né? E aí ele tem a Letícia, porque a Letícia, lembra a Letícia que eu falei lá no começo? A Letícia foi trabalhar para o Samuel e a Nadine, depois ela fica trabalhando com o Samuel, estoura a pandemia e o Samuel, Nadine fica aqui, vamos ficar aqui morando junto. A Nadine fica lá morando com o Samuel. E a questão, acaba vindo a questão da Anitta, né? Eles acabam pegando a Anitta como um lar temporário, enquanto a Selene e o Frank estão tentando encontrar o pai dela. E eu acho muito bonito, porque pela primeira vez a Anitta se sente acolhida de verdade em um lugar. É interessante porque tem essa presença da Letícia, que ajuda muito por ser mulher, por ser do mesmo país que ela, falar espanhol também, né? O Samuel é um homem. A Anitta, ela fica receosa com homens porque aconteceram coisas assim, né, horríveis, né, tipo, ela foi pelo que dá a entender do livro, ela foi abusada por aquele homem que foi o homem que matou a mãe dela, né, ela também tentaram abusar dela quando ela tava num outro lado adotivo, né, então ela é meio traumatizada com homens. E aí, o Samuel, ele passa aquela segurança que ela até então não tinha. E eles se tornam uma família, do jeito deles, né? Assim, o Samuel, a Letícia e a Anitta. Com a participação também ali da Selene e do Frank. Eu confesso que a história da Selene e do Frank foi a história que, a parte do livro que menos me atraiu, porque tem um rolê deles se envolverem. Ah, porque a Selene era noiva há não sei quantos anos de um caminhoneiro chato, tá na cara que não ia dar certo. Mas aí ela ficou com o Frank, ficou tudo bem. Foi a parte menos interessante, mas pelo menos serviu pra gente conhecer a história da Anitta, pra eles irem até El Salvador e descobrirem o que foi que aconteceu com a mãe da Anitta, né, como ela morreu e tal. É uma parte muito pesada, diga-se de passagem, né, porque o cara era praticamente um serial killer, né? Ele era praticamente um serial killer, então é uma parte assim, bem pesada da história. Mas eu acho que realmente o foco maior, a história mais impactante no livro, pra mim o momento impactante mesmo é quando acontece esse encontro entre Samuel e Anitta. Talvez pra alguns esse livro não seja tão bom porque isso demora muito a acontecer. Como eu falei, eu já li outros livros da autora. Eu já li Paula, já li Violeta e já li A Casa dos Espíritos, que é icônico. E realmente, comparado a esse livro é menos bom, tá? Porque eu senti que as coisas demoraram pra acontecer, ao mesmo tempo que acontecia muito rápido. Eu não sei se vocês conseguem entender o que eu tô dizendo, mas ao mesmo tempo que parecia que tinha coisa que acontecia muito rápida, de uma forma muito rápida, tinha coisas mais importantes que demoraram a acontecer, como por exemplo o encontro de Samuel e Anitta. Então, no começo do livro, até mais ou menos a metade do livro, eu não estava tão empolgada assim com ele. Depois foi que eu fiquei mais empolgada e quando eu terminei o livro, eu terminei com aquela sensação de sim, esse livro é muito bom. Mas ele não é tão maravilhoso assim, tão maravilhoso quanto eu esperava que ele fosse. Mas ele é muito bom. Muito bom. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. É muito bonito ver a história do Samuel Adler. Eu chorei muito na hora que o Samuel, enfim, vai falar sobre a infância dele pra Letícia e pra Anitta. Porque a gente sabe que ele foi uma criança que foi separado dos pais por conta do nazismo, que ele cresceu em orfanatos, ele foi criado depois de uma família na Inglaterra, uma família muito boa, que foi muito boa com ele, mas antes disso acontecer, ele passou por muita coisa. Nos Estados Unidos também, tudo isso afetou a vida dele. E quando ele enfim se abre, porque ele era uma pessoa muito fechada, quando ele enfim se abre, nossa gente, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. E mais uma vez a Isabel Allende, ó, gabaritando livros da Isabel Allende, lendo e chorando, porque eu acho que não tem um livro dessa mulher que eu não vá ler e não vá chorar.
Esse aqui eu tava jurando. Tava quase terminando ele, aí eu, não, mas eu acho que eu não vou chorar com ele não. Aí veio o Samuel e conta a história dele e eu, pronto. Acabou-se. Mas é um livro sensacional, tá? Eu realmente só não achei ele perfeito, porque eu achei que tinha muita gente e as coisas estavam acontecendo assim meio que de forma demorada. Algumas coisas demoraram mais, outras coisas foram muito rápidas. Talvez merecesse ser um livro maior, eu não sei. São o quê? São 221 páginas, talvez merecesse ser maior, não sei. Mas, obviamente, que o saldo é um saldo positivo, né? Porque Isabel Allende sempre é um saldo positivo. Por isso, o nosso livro da semana é O Vento Sabe Meu Nome, de Isabel Allende.